Então, hoje, aí com a nossa mocidade, é um prazer muito grande nós podemos estar junto com o Luiz Antônio Sá, né, para essa conversa, essa palestra a respeito da epigenética, que é uma nova, um novo olhar sobre a transmissão dos caracteres entre as pessoas, né, e que é uma ciência nova, porque nos últimos 20 anos que ela começou a aparecer com mais evidência e com mais intensidade no dia a dia, né? Então, o doutor Sá é médico, é professor, é da evangélica, né, Sá? Evangélica, sim. Da evangélica. O Sá faz geriatria, é o maior estudante da mente humana, né? Ah, capaz, hein? Da parte mental do idoso, né? De todos nós aí que vamos envelhecendo. Então, estudioso desta área e que está agora com... E também é um participante da parte espiritual, né? Da parte espiritual, que faz uma diferença muito grande, porque dá um olhar maior para esses significados da epigenética, da genética e assim por diante. Então, para começar a reunião, nós vamos fazer uma prece, sempre é bom pedir para termos um bom ambiente. Então, pedimos a Deus nesse momento que possa nos abençoar aí o nosso expositor, abençoar todos os nossos jovens que estão aprendendo neste sábado, que possamos ter uma boa reunião e que as informações trazidas pelo nosso palestrante possam acoplar aquelas que nós já sabemos ou fazer, então, a habitação no nosso interior para que a gente possa fazer a base de novos conhecimentos. Porque o conhecimento é assim, ele vai superpondo cada dia para que nós possamos ampliar cada vez mais a sua concepção, né? E um dia a gente descobre o que Sócrates já descobriu há muito tempo. O que sabemos é que nada sabemos. Ou melhor, não vamos ser tão assim também redutivos, né? Que sabemos muito pouco. Isso que é a importância da nossa vivência. Então, em nome de Deus, vamos dar por aberto a nossa tarde de estudo e vamos passar a palavra para o nosso amigo Sá. Boa tarde a quem não cumprimentei ainda. Realmente espero trazer algum conhecimento, que é um assunto que eu também estou aprendendo. Luiz, pode passar o primeiro slide, deixa ali enquanto eu vou falando, por favor. Esse assunto, a intenção não é esgotá-lo mesmo porque tem muito a ser feito, mas é um assunto em que está sendo muito estudado, as pessoas estão interessadas, só que ainda está trazendo muito desconhecimento, porque mesmo médicos ou alguns estudiosos de ciência desconhecem o assunto. E esse é um assunto que com certeza vai ser não só o nosso presente, mas vai ser o futuro das nossas descobertas, das nossas pesquisas. E eu tenho a dizer de início que com isso, essa ditadura dos genes está sendo mudada. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, ou até hoje, para muitas pessoas, a genética era 100% do que acontecia com as pessoas. O menino era ruim, puxou o pai, é igual o pai. A menina tinha alguma coisa, isso é igual da mãe. Sempre o culpado era o seu ancestral. Isso é de família, quer dizer, então esses traços que eram conhecidos, que a família é que trazia, vamos dizer, essa informação, pensava-se que era exatamente da genética. Hoje isso mudou. Mudou porque hoje é epigenética. Quer dizer, na definição, a epigenética é sobre a genética. Não vou dizer que tem um valor maior, mas tem um estudo muito maior em cima disso para valorizar realmente o que nós vamos falar no dia de hoje. Primeiro slide, por favor. Então, veja assim, por que nós, de uma forma geral, temos medo de crocodilo, de cobras, de animais selvagens, medo de relâmpagos, trovões? Alguns têm medo de sangue, quando veem sangue desmaiam. Por quê? Por que eu tenho medo daqueles crocodilos que tem no Egito, enormes, desses animais enormes? Não, volta, Luiz. Isso.
Por que nós temos esses medos se a gente nunca viu um bicho desse? Nós ouvimos relâmpagos, trovões, e já ficamos todos apavorados, com medo. Por que nós temos, por exemplo, tem pessoas que veem um simples rato e já sobe na mesa, tem medo. Quer dizer, esses medos podem ter milhares de anos, que vai incutindo em nós, de geração para geração, e a gente vai tendo isso sem ter uma explicação plausível. O porquê que nós temos certos medos. O próximo. Isso pode estar em nossa memória baseado no que os nossos antepassados, e muitas vezes milhares de anos, que enfrentavam animais selvagens, que enfrentavam animais assim que poderia acabar com a sua vida, onde eles procuravam realmente a sua sobrevivência, não é? E isso foi incutindo em milhares de anos e vai trazendo até nós no dia de hoje. Pode passar o próximo. Isso nós consideramos hoje, tratamos disso como uma memória ancestral genética ou epigenética, que o nosso cérebro não seria uma tela em branco. Na hora do nosso nascimento, ele já está pré-programado com enorme volume de informações. Tudo que os nossos antepassados viveram pode afetar nossas vidas hoje. Que isso é um conhecimento novo, não é? A memória envolve um conhecimento muito complexo, que vem justamente das características físicas e os comportamentos mais tipicamente aceitos. Por exemplo, os grandes músicos, artistas e matemáticos já nascem talentosos, eles já vêm programados epigeneticamente. Mas aí vem um detalhe muito importante, que a epigenética também nos dá alerta, não é? A pessoa pode vir, desde pequeno, ser um gênio, mas se ele não continuar praticando, estudando, praticando, se for um músico, se for um jogador de futebol, se for um estudioso, ele vem com um gene pronto para aquilo, mas ele, se não praticar, ele vai acabar sendo uma pessoa comum, apesar de ser vindo já pré-programado, digamos, para ser um grande virtuoso, um grande jogador de futebol. O próximo, por favor. Então, essa pequena introdução, ela vem justamente para que nós possamos entender realmente o valor e o que nós falamos da epigenética. Aquela questão, por exemplo, o pai é diabético, a mãe é diabética. Se o pai é diabético, a mãe é diabética, então o filho necessariamente vai ser um diabético. Já não é mais assim. Tirando algumas doenças genéticas mesmo, tipo hemofilia, anemia falciforme, albinismo, coisas que realmente são programadas de genes recessivos e dominantes, nós podemos muito bem mudar nossa história de vida. Não é porque meu pai ou minha mãe foi hipertenso, tinha um colesterol elevado, tinha algum problema mental, que eu vou ter também. Eu poderei tê-los se eu permitir que tenha. Mas se eu puder realmente agir em função disso, eu posso me livrar dessa carga, digamos, familiar. Isso daí não é uma coisa tão nova. Hipócrates já dizia isso, que há uma interação muito forte entre o corpo e a mente. Por exemplo, isso está nos dias de hoje. A nossa mente, ela tem um valor muito grande para que nós possamos caminhar para o bem ou para o mal. Se nós pensarmos, como nós veremos daqui a pouquinho, falarmos nisso, de uma forma assim, em que a nossa mente não está bem, o resto não estará bem. Os romanos já diziam isso, na mente sana in corpore sana, quer dizer, mente sana em corpo são. E Galeno, no século II depois de Cristo, já percebia que aquelas mulheres depressivas, na época chamavam-se melancólicas, tinham um número maior de câncer de mamas do que aquelas que eram, vamos dizer assim, emocionalmente estáveis. Então, quer dizer, é um estudo que já tinha percepções antigas, mas ninguém provava nada, não é? Mesma coisa que Lamarck. Lamarck foi muito criticado quando ele dizia, né, que todo órgão em desuso tende a desaparecer. E aquele órgão que você mais usa, ele vai cada vez sendo mais hipertrofiado. Hoje, nós estamos vendo que Lamarck tinha razão e que a ciência hoje caminha muito para esse caminho da epigenética. Então, eu fiz aqui um roteiro de aula, que nós vamos defini-la, as nossas escolhas, epigenética do mal, epigenética dos males do século XXI e epigenética e a mídia atual. O próximo, por favor. Para nós definirmos a epigenética, nós podemos defini-la da seguinte forma. É a modificação dos genomas que são herdados pelas próximas gerações, mas que não alteram a sequência do DNA. Isso é muito importante. Você não está ganhando genes, não está perdendo genes. Você está modificando esses genes.
Porque a epigenética está, como eu expliquei, acima da genética. Ela tem um grau de importância, como veremos também, acima da genética. Então, o que eu quero deixar claro? As mudanças vão acontecer nos seus próprios genes. Não é vamos dizer assim, eu ganhei uns genes novos. De jeito nenhum. Você não vai alterar a sua sequência do DNA. Você vai acender alguns e apagar outros, dependendo de como você conduzir sua vida. Então, e a condução da sua vida, o próximo, por favor? A condução da sua vida está em suas mãos, literalmente. Porque essa ditadura dos genes, que as pessoas acreditavam que os genes eram responsáveis por tudo, que é isso que nós mudamos, que hoje isso está mudado e essas variações não genéticas ou epigenéticas adquiridas durante a vida do organismo podem frequentemente serem repassadas para os seus descendentes. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que se você levar uma vida do lado bom ou do lado ruim, você tem tudo para passar essas características para os seus descendentes. Então, nós temos que ter muito cuidado hoje de fazermos o melhor por nós, que certamente faremos para os nossos descendentes, digamos assim, próximos. A herança epigenética depende de pequenas mudanças químicas no DNA e em proteínas que envolvem o DNA. Existem evidências científicas mostrando que os hábitos de vida e o ambiente social em que a pessoa está inserida podem modificar o funcionamento dos seus genes. E é isso que nós vamos ver hoje. Quer dizer, você vai ter muito mais valor naquilo que você fizer da sua vida do que realmente você poder ter a confiança total que a sua genética é imutável. Então, a coisa funciona diferente um pouco. Próximo. Então, veja, há um link muito grande entre a genética e o meio ambiente, entre o inato, né, aquilo que veio com você, e o adquirido. Alimentação, exposição, poluição, uso de drogas, prática de exercício, meio social, educacional, entre todos esses fatores, eles podem realmente servir para alterar algumas funções dos genes, deixando marcas epigenéticas que poderão ser herdadas pelas gerações futuras daqueles indivíduos. Então, tudo aquilo que nós fizermos no intuito, vamos dizer assim, de melhorarmos na condição física e emocional, isso será levado não só para o nosso bem-estar nessa geração atual, como também para os que virão depois de nós. Próximo. Próximo. Isso. Então, isso aqui é um gráfico que eu mesmo fiz para explicar para vocês o seguinte. Vejam, na nossa vivência, veja que a genética funciona só com 20%. O meio ambiente com 30%. Agora, o nosso estilo de vida com 50%. Então, o que eu quero esclarecer com isso? Que você pode até nascer com os seus ascendentes com algum tipo de doença. Mas se você lutar contra aquilo, você pode ter uma qualidade de vida melhor que seus pais, seus avós, por exemplo. Por outro lado, levando-se uma vida ruim por parte deles, eles poderão ter a vida ruim que tiveram, como nós podemos ter também, e transmitir isso aos nossos descendentes, pela via epigenética, não pela via genética. Quer dizer, haverá mudanças em alguns genes na nossa cadeia do DNA. Esses genes sendo mudados, eles poderão trazer para nós qualidades ou defeitos. Então, por isso que eu insisto, e a tônica dessa aula, é justamente nessa questão do que nós fazemos em nosso benefício ou em nosso malefício. O próximo, por favor. Bom, e as nossas escolhas, não é? A vida é de escolhas. E nós temos que escolher o que nós quisermos para vivermos bem. Por exemplo, e tem hoje, e sempre, porque isso não é de hoje, exercício físico. As pessoas têm uma preguiça, boa parte delas, não é? De sair do sedentarismo. Eu sempre digo que as pessoas gostam de ficar no conforto da zona de conforto. Isso é péssimo. A pessoa tem que sair, tem que se exercitar, tem que fazer alongamento, fazer musculação em qualquer idade. Cada um no seu limite, mas tem que ser feito. Então, a pessoa tem que se conscientizar. Se quiser viver bem hoje e passar esses genes bons para as suas próximas gerações, tem que ter o que nós estamos falando aqui, começando com o exercício físico. Uma dieta adequada. Logicamente, nós vamos ver estudos, e já tem muitos estudos, que aquela população
aquela região do mundo que passou fome, é uma região que trouxe para os seus descendentes muitos problemas, que duraram várias gerações. Então, nos alimentarmos bem, com qualidade, não é? Comendo realmente aquilo que é necessário, isso vai nos trazer um bem-estar muito grande. Evitar fumo e álcool, isso é chover no molhado, como se diz. Há um dado japonês que mostra que um cigarro diminui em 1 minuto e 50 segundos o tempo de vida da pessoa. Quer dizer, quem fuma uma carteira de 20 cigarros, isso é tão comum, vai encurtar em 30 minutos sua vida. Então, o malefício não só vai encurtar sua vida, como vai também tirar a qualidade de vida. Não é? E eu deixei por último um pensamento. A epigenética, ela está baseada espiritualmente e também na ciência, porque a ciência é ciência e espiritualidade, as duas caminham para e passo. O pensamento, aquilo que nós pensamos, reflete totalmente nossas vidas, quer fisicamente, quer mentalmente. O nosso pensamento é a nossa grande arma, para o bem e para o mal. Se nós fizermos realmente um trabalho em que nós sejamos otimistas, que nós pensamos realmente nas coisas boas, que as coisas vão acontecer de bom para nós, com certeza nós temos muito a melhorar e levar esse melhoramento para todas as pessoas também. Criamos essa energia positiva para nós. Por outro lado, se nós somos derrotistas, se nós não aceitamos as coisas que a vida nos impõe e pensamos de uma forma ruim e negativa, a nossa vida com certeza vai tornar-se assim também. Então, a força do pensamento tem muito a ver com a epigenética. A força do pensamento muda os genes. Por incrível que pareça, os trabalhos estão aí, são muitos trabalhos, fiz uma grande pesquisa, e a força do pensamento, é isso que eu quero que fique bem claro na tarde de hoje aqui. A força do pensamento é a nossa grande arma, para o bem e para o mal. Próximo. Então, aqui é um exemplo que eu quero dar para que vocês entendam. Então, vamos dizer assim. Então, nós temos uma configuração genética na cadeia do DNA e os pedacinhos do DNA que são os genes nossos. Se nós levarmos uma vida com atividade física, uma boa alimentação, vivendo de uma forma saudável, com um bom estilo de vida, nós vamos despertar, digamos assim, os bons genes. E esses genes vão ficar em nós e serão transmitidos às futuras gerações. Se nós tivermos, então, essa qualidade de vida, esse cuidado conosco, esse cuidado será, com certeza, transmitido também para os nossos descendentes. Por outro lado, se levarmos uma vida sedentária, uma vida com hábitos ruins, fumando, bebendo, refrigerante, outras coisas tantas, né, alimentando-se mal, com certeza nós vamos mudar também alguns genes, estimulando os genes ruins, digamos assim, e apagando os genes bons, porque a coisa funciona assim. Quando você estimula, quer fisicamente, quer pela força do seu pensamento, você estimula genes bons, aqueles genes são ativados e os genes ruins são apagados. Aqui é o contrário, os genes bons são apagados e os genes ruins são ativados. Ninguém está ganhando genes, ninguém está perdendo genes. Apenas acende alguns, apaga os outros, dependendo da forma de vida que você vai levar. E essa forma de vida ruim, já que nós estamos aqui, além de você ter em sua vida essa situação não boa, também transmitirá isso para os seus filhos. Serão obesos, terão um sedentarismo, e isso vai para várias gerações, caso alguém não pare no momento e fale, pera lá, vou ter que mudar isso. Vou ter que adquirir hábitos bons para que eu saia dessa. Então, essa é uma consequência de você ter seus hábitos bons ou ter seus hábitos ruins. O próximo. Aqui um exemplo de escolhas. Talvez algum de vocês conheçam essa senhora aqui. Eu vou dar 2 segundos, 5 segundos. Quantos anos a maioria de vocês pensam que essa jovem senhora tem? Assim, olhando para ela, olhando o jeito dela, é uma senhora que fez as escolhas da vida dela e está nesse estado que está. Então, vou esperar aqui 2 segundinhos. Vocês já imaginaram a idade que ela tem. Talvez alguém já tenha até visto essa figura aqui. Então, essa senhora, 68, né? Ah, é por aí, é mais ou menos. Olha, quase acertou.
Então, passe o próximo, por favor. O próximo. Essa senhora tem 81 anos. 81 anos. Então, você veja, essas duas mulheres têm 81 anos de idade. Veja a qualidade dessa e a qualidade dessa. Então, o que é? As suas escolhas diárias determinam como será seu futuro. Você pode ter essa senhora aqui com 81 anos, ou pode ter uma senhora com 81 anos. Então, vocês vejam como são importantes as nossas escolhas para viver bem nessa vida, como para viver nessa vida. Essa daqui, com certeza, tem filhos, parece que tem uma cicatriz aqui de cesariana, o Cristão sabe melhor que eu. Essa senhora provavelmente transmitiu aos seus filhos, seus netos, uma excelente carga genômica positiva. Essa, infelizmente, provavelmente tem artrose, já tem um aspecto de osteoporose, entre outras doenças, não é? Essa, com certeza, vai transmitir algo que não vai ser tão bom como essa senhora aqui. Então, vocês vejam o valor das escolhas que nós temos na vida. Próximo. Então, graças à epigenética, podemos constatar que mudanças no ambiente podem ativar ou desativar um gene, aquilo que eu expliquei, ou seja, alterar sua forma de atuar. Herdamos, portanto, as características dos nossos antepassados e transmitimos aos nossos descendentes, preservando a memória de ativação ou desativação celular, representando uma espécie de código tácito de transmissão. Quer dizer, a gente transmite aquilo que a gente recebeu. Mas nós temos condição, por exemplo, mesmo sendo filho de uma senhora como aquela, ou neto de uma senhora que aparenta mais idade, mudarmos isso, nós temos condições. Depende só da gente querer. O próximo. Então, desta forma, portamos as memórias, códigos, cicatrizes e vivências das vidas daqueles que nos antecederam, ou seja, dos nossos antepassados. Seus hábitos, traumas e conflitos, o entorno socioeconômico cultural, o ambiente familiar, marcam de forma indelével os membros de uma família. E eu quero voltar aqui um pouquinho para recordar um grande professor, que foi professor meu, do Cristão, do Sidney, da Ilvia também, que foi o Dr. João Manuel. O Dr. João Manuel foi uma figura que nos deixou muitas saudades e nos ensinou muito. Mas o João dizia sempre assim, que o ser humano, e eu volto àquelas duas figuras, aquelas duas senhoras lá, o ser humano muda pouco, muito pouco, ao longo dos anos, se quiser. Então, esse se quiser é condição sine qua non. Porque se você, por exemplo, recebeu uma carga genética da sua família, daquilo que nós falamos lá, diabético, colesterol aumentado, seja o que for. Você tem tudo para mudar aquilo ali, mas você vai ter que querer mudar. Se você realmente estiver interessado no assunto e ligado nisso para mudar, você vai mudar. Senão, você não vai conseguir mudar mesmo. Próximo. Próximo, Luiz. Então, há um trabalho muito interessante, aliás, são dois trabalhos ligados à Segunda Guerra Mundial. Foi feito um trabalho muito grande com sobreviventes de campos de concentração quando eles foram libertados. E descobriu-se que filhos das mulheres que saíram do campo de concentração, onde passaram uma miséria, frio, passaram muitas dificuldades, os filhos e netos dessas senhoras tiveram uma situação assim, de doenças, obesidade, muitos problemas mentais, casos de esquizofrenia, comparados a outras pessoas que não estavam no campo de concentração, que foram gerados, vamos dizer assim, de uma forma mais tranquila de vida. Aqueles descendentes dos sobreviventes dos campos de concentração tiveram problemas mentais muito mais acentuados, obesidade, tiveram problemas de saúde, transmitido isso a mais de uma geração. E essas pessoas, vamos dizer assim, tiveram qualidade de vida incomparável em relação aos seus pais que estavam presos lá naqueles campos. E mesmo assim, eles demonstraram por algumas gerações toda essa alteração, todos esses problemas que eles tinham. Próximo, por favor. Outro exemplo também que é muito estudado é a fome holandesa de 44 a 45, chamado também o inverno da fome. Essas crianças, o pessoal da Holanda, as pessoas da Holanda, sofreram um embargo alimentar, vamos dizer assim, por parte dos nazistas, que impediram que entrasse alimentos para a Holanda.
E esse embargo durou alguns meses. Era uma população de aproximadamente 4 milhões e meio de pessoas, onde mais de 20 mil morreram de fome e os outros passaram fome. E os descendentes dessas crianças, dessas pessoas, ao mesmo caso que sofreram os descendentes dos campos de concentração, apresentavam alto índice de doenças, uma obesidade muito grande, porque talvez pela fome, eles tinham realmente essa ânsia, talvez, de comer, alguma coisa assim. Então, esses descendentes dos filhos também de holandeses, da mesma forma que aqueles que saíram descendentes dos campos de concentração, apresentavam muitos casos de doenças, sempre comparados, né, com o grupo que não passou por tanta fome, não passou por tantas dificuldades assim. Aí eu fico imaginando uma coisa, que eu vou dar um minutinho aqui. Nós conhecemos muitas pessoas que são pessoas, por exemplo, acumuladoras. Tem pessoas que guardam tudo em casa. Tudo eu acho que vai precisar. Será que essas pessoas não passaram muitas necessidades em gerações anteriores? Que hoje tem aquela necessidade de guardar? Isso já veio no seu gene, veio na sua epigenética. Hoje, se eu não guardar isso, pode ser que vai fazer falta. Sem ter necessidade. Inclusive, são pessoas ricas, pessoas que não faltam dinheiro. Da mesma forma, a gente conhece pessoas que, quando vai comer, você se assusta com a quantidade de comida que aquela pessoa está comendo. Quer dizer, e a pessoa tem todo o recurso para não precisar comer tanto de uma vez só. Mas isso daí, será que epigeneticamente essas pessoas não sofreram no passado fome? E hoje, os seus genes, vamos dizer assim, não foram programados para quando ver comida, sair comendo, que não vai faltar, se não comer tudo aquilo, talvez falte para amanhã, talvez falte à noite, talvez tenha isso. Nessa questão da fome holandesa, ou do inverno da fome, o próximo, por favor. A grande representante é uma das grandes atrizes de Hollywood. É um ícone de Hollywood pela elegância, pela grande atriz que foi e pela beleza. Para quem é mais antigo deve ter reconhecido essa Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, ela teve, inclusive, ganhou Oscar, teve vários filmes em que ela atuou, e ela era adolescente, de menina para adolescente, e estava nesse grupo da fome. Audrey Hepburn, ela, depois da libertação da Holanda, que os aliados tomaram a Holanda, ela sempre ficou magra, cada vez, sempre, vamos dizer, nessa apresentação que ela tem, uma magreza extrema, e ela foi assim até o fim da vida dela. Porém, em virtude do que ela passou, do estresse que ela passou na Holanda, da fome que ela passou, das dificuldades, medo de morte, que isso era toda hora, né? Ela teve, durante toda a sua vida, problemas hepáticos, anemia, problemas articulares. Então, ela carregou durante toda a sua vida, baseado no que ela passou, junto com todas aquelas crianças nessa época, muitos problemas de saúde. Então, quer dizer, você pode passar por um trauma desse, emocional, um trauma físico, e levar isso para a sua vida toda e pode, com certeza, transmitir isso também aos seus descendentes. Próximo, por favor. Bom, e por conta desse contexto científico, que podemos afirmar que o indivíduo pode em si toda a memória do seu sistema familiar, não é importante a que geração pertence. Todas as informações que deseja ter de seus antepassados estão dentro do seu código genético. Isso a gente já sabia, não falei nenhuma novidade aqui. Só que esse código genético, ele está sendo alterado epigeneticamente. Você não perdeu o seu código, você continua sendo o que você é. Só que genes mudaram e você está tendo uma outra conduta baseada naquilo que você recebeu. Próximo. Aqui é uma brincadeira, né? 3 milhões de anos de evolução e só perdemos um pouco de pelos, né? A impressão que o homem não evoluiu nada nesse período. Continua praticamente igual ao macaco aqui, não é? Gordo, de uma forma muito parecida. Isso aqui é só uma brincadeira. Próximo. Bom, então, eu vou falar aqui agora sobre algo que é muito importante, que é a criação. A criação que eu digo dos bebês, das crianças, né? Isso é traduzido por um grande estudioso, que eu já vou falar sobre ele, sobre a epigenética do mal. Próximo, por favor. Dr. Adrian Raine é um psiquiatra britânico,
tive a condição de conversar com ele já. Ele é um dos maiores estudiosos do mundo no estudo da genética, técnicas de imagem cerebral e a neurocognição, para explicar por que algumas pessoas crescem para se tornar criminosos violentos. Então, ele queria saber por que a pessoa, por exemplo, dependendo do meio que vinha, como é que a pessoa seria um criminoso? Como é que a pessoa seria violenta? Da onde que viria isso? Próximo, por favor. Então, e ele conseguiu chegar à conclusão que as sementes do mal são colocadas logo no início da vida. E nós adiantamos isso. Isso é colocado na concepção, isso já vem do pai e da mãe, não só no início da vida. Se nós pensarmos espiritualmente falando, já vem moldado esse tipo de alteração. Crianças predispostas para o mal, que dependem da genética e do meio ambiente. Nunca esquecer do meio ambiente, que funciona como um gatilho e, em consequência, poderão desenvolver atitudes criminosas, levando a essa psicopatia. Eu já vou explicar, já vou dar um fecho nisso para vocês. Próximo. Então, vocês imaginem assim, como é que essas crianças, vivendo num ambiente como este, um ambiente de guerra, ambiente de destruição, onde é matar ou morrer, desde ter idade, quer dizer, então essas crianças, primeiro, já foram geradas num ambiente como este, já nasceram, quer do pai, quer da mãe, já com a carga epigenética, digamos assim, da destruição, da dor, da morte. Como que umas crianças, com essas faces todas entristecidas, quer dizer, como que essas crianças nasceram, como elas estão vivendo, se é que vão viver muito tempo também, não é? Como está isso? Próximo. Vocês veem, isso aqui é um dado antigo, mas tem muitas crianças como soldados, no mundo inteiro, quer dizer, eles utilizam a força das crianças, a inocência, e aquela criança que já não veio bem de berço, como se diz, no meio ambiente de guerra, de destruição, vendo todo mundo morrendo, é matar ou morrer, quer dizer, então, como ficou a cabeça de uma criança dessa? Como que é a formação epigenética recebida e qual será a formação epigenética que essa criança vai transmitir? Próximo. Então, veja, essas crianças, ou qualquer psicopata, isso não precisa ser uma criança de guerra, não tem uma questão, por exemplo, de uma a decisão moral está toda comprometida, está tudo esculhambado, né? Não sente medo, é matar ou morrer, imagina, o que vai esperar da vida, né? Não tem sentimento de culpa, de remorso, e não tem empatia com o ser humano. Para essas crianças, não tem nada a ver. Ou o jovem, né? Não sei se são crianças assim, o criminoso, de uma forma geral, né? São impulsivos, egocêntricos, antissociais, quer dizer, já foram moldados num clima como esse. E nós não precisamos ir na África para ver essas crianças. De repente, até aqui nas nossas comunidades, né? Antigamente chamavam-se favelas, provavelmente viviam num ambiente parecido com este. Próximo, por favor. Então, o que leva uma criança e a epigenética dessa criança a ser dessa forma? O que leva? Logicamente, a má gestão ou indesejada. Esse é um problema que nós temos que combater e orientar bem. Aquela criança que desde a sua concepção, ou até antes, né, quando o pai e a mãe sonham em conceber uma criança e ela ser bem recebida, quer dizer, todo esse entorno dessa concepção e da gestação e do nascimento, se essa criança é bem recebida e já foi bem gestada, digamos assim, é um tipo de atitude que vai ter na vida. Agora, aquelas que desde o começo já foram uma gravidez indesejada, um ambiente hostil, com fome, quer dizer, tendo pais e mães violentos, brigando, já a criança, mesmo na gestação, vai percebendo isso, né? Ou então crianças que são muito mimadas ou não têm limites, também tem isso. Que aqui nós estamos falando de crianças pobres, mas as crianças muito ricas, onde os pais não dão atenção e mimam muito. Como fica? Quer dizer, vai cair no mesmo caso aqui, né? Que chega numa adolescência, na idade madura, talvez já não tenha tanta proteção dos pais, quando vai enfrentar a vida, provavelmente não estejam tão preparadas, né? Exemplos em má educação em casa. Esse talvez seja um dos principais itens. Aquela criança que é mal educada, que os exemplos recebidos são péssimos, com certeza não vai evoluir muito aqui. O desemprego, a pobreza, o preconceito racial, isso é muito sério.
a malnutrição, a fome, não? Isso predomina. Vocês imaginam os campos de refugiados que existem na Síria, que existem nesses outros países, como vivem essas crianças, como vivem essas pessoas. Drogas, né? Hoje tão comum, infelizmente. Esse meio ambiente das guerras, aqui nas nossas comunidades, a admiração por bandidos, né? Exemplos da comunidade, pô, o fulano lá é traficante, o cara vive cheio de ouro, olha o carro que ele tem, a casa que ele tem, eu também vou querer ser assim. Quer dizer, é o exemplo ruim que essas crianças, vamos dizer, já vão tendo desde a mais tenra idade, né? E aqui já no adulto, né? Há casos que são estudados, que a pessoa era normal e de repente deixou de ser normal por um trauma, alguma coisa assim. Mas isso é quando já é maior. A nossa preocupação realmente é na criança. Eu acho que tem que investir na criança para que ela não tenha esse tipo de atitude e seja uma criança que tenha qualidade de vida, não é? Próximo. Então, o que você pode fazer? Sempre investir na mãe desde a gestação com o pré-natal adequado. Na mãe e no pai, né? Porque o pai também tem responsabilidade nisso daqui. Então, que tenha essa criança um bom pré-natal, que seja realmente bem recebida, que tenha pais cuidadosos e carinhosos, exemplos de boa educação em casa. Atrás a gente viu exemplos de má educação em casa. Agora, aqui são exemplos de boa educação em casa. Cuidar da criança desde o nascimento, com boas condições de saúde, educação, nutrição, e principalmente afastar a criança e o adolescente das influências nefandas, né? Dos amigos, daquela pessoa que pode trazer drogas, trazer coisas assim, afastar sempre e levar sempre a questão, por exemplo, de coisas boas para essas crianças. E ensinar sempre os valores do bem, né? Que a criança tenha a consciência daquilo que é bom e daquilo que ela pode fazer para si e para as outras pessoas também. Próximo. Bom, então aqui vamos dar uma pequena pausa de uns segundos para dizer o seguinte. Até agora, nós falamos de uma certa maneira do passado, não é? Os estudos do passado. Os estudos estão aí para provar que a herança genética ou epigenética é de fundamental importância para que as pessoas possam realmente entender o que se passa hoje. Então, por exemplo, eu sou descendente de imigrantes italianos, um exemplo. Provavelmente passaram fome, foram a vida com muita dificuldade, provavelmente eu tenho alguma coisa disso, como todos os descendentes de imigrantes têm também. Então, quer dizer, então nós sabemos o passado e o futuro. Qual que é a nossa preocupação com o futuro? E aí vem uma situação que nós vamos agora tentar explicar para vocês e vou deixar algumas mais dúvidas do que realmente esclarecimentos. Próximo. A preocupação nossa hoje é a epigenética dos males do século XXI, que são 3 doenças que já são predominantes e vão ser cada vez mais predominantes. São a depressão, a ansiedade e a insônia. Por que elas estão assim? Então, vejam, por que a gente nota que tem cada vez mais crianças com essas doenças? E uma das explicações são os estresses dos pais. Vocês imaginam o seguinte, a mulher é o esteio da família, mas tem mulheres que têm uma jornada tripla, nem dupla, tripla. Então, como que essa senhora, essa mãe, vai poder dar atenção especial para o seu filho se ela tem que garantir a sobrevivência da família, se hoje muitas vezes a mulher é a chefe da família, ou o pai é ansioso, nervoso, passa isso, quer dizer, então, os exemplos hoje são muito grandes. E a criança é criada nesse meio. Quer dizer, a mãe já não tem mais tanto tempo, ou o pai, para conversar, para falar, para ter esse congraçamento, vamos dizer assim, entre eles, não é? Então, cada vez mais as crianças hoje estão ansiosas, estão depressivas. Nós conversamos na faculdade, e esse mês é bom que a gente levante sobre isso, que é o Setembro Amarelo, o mês do suicídio. A segunda causa de morte em jovens de 15 a 29 anos é suicídio. Quer dizer, como é que uma criança de 15 anos já está pensando em suicidar-se? Vejam vocês, a segunda causa de morte, e a situação realmente está por aqui, né? Quer dizer, talvez criada com desamor, não houve, sim, essa atenção, e isso leva realmente, cada vez mais cedo, nós vemos nossas crianças com depressão, ansiedade, insônia, estresse, né? Que é a consequência da ansiedade, o estresse crônico que muitas pessoas têm,
e vai transmitindo isso para suas gerações. Então, qual vai ser o futuro desses descendentes dessa nossa geração atual? É uma incógnita que vamos ter que saber no futuro. Alguém vai ter que saber. Talvez nós não tenhamos esse tempo. Próximo. Próximo. Então, e esse daqui é a última parte. A epigenética e a mídia atual. Nós falamos desses males do século XXI, que está realmente levando esse estresse crônico, mexendo com a cabeça das pessoas, de uma forma geral, mas nós também temos esse aspecto que é a mídia atual. Próximo. Hoje em dia, nós somos bombardeados por tantas informações. Nunca a humanidade teve tantas informações, tanta facilidade de informações como hoje. Próximo. E hoje nós somos bombardeados por tudo, né? Facebook, Instagram, Tinder, Twitter. Quer dizer, nós temos uma enormidade de situações em que nós vivemos com isso diariamente. Minuto a minuto, nem diariamente. Próximo. Então, quer dizer, a nossa vida ficou assim. Nós tivemos algumas revoluções, né, industriais. No século XVIII, a mecanização, entrou o vapor, carvão. No século XIX, já a produção em linha de montagem, já estava o petróleo predominando, a eletricidade. No século passado, né, já estava entrando a produção automatizada, computadores. Nesse século, produção inteligente, incorporada na internet das coisas, Big Data. Então, as coisas estão evoluindo muito rapidamente nos últimos tempos. E muitas vezes essa revolução industrial, muitas pessoas não estão acompanhando e sabendo exatamente como está, não é? O próximo, por favor. Isso vai mexendo com a cabeça de todos nós. Para vocês terem uma ideia, que nós estamos falando das redes sociais, depois do lançamento do Facebook em 2004, em 2012 já tinha 1 milhão de usuários e hoje tem uma população que usa o Facebook muito maior que a população da China e da Índia juntas. Imagine como isso funciona para as pessoas hoje. Passou a ser parte fundamental. Esse apelo às novas gerações, né? Crianças muito pequenas já conectadas. Vocês vejam, a criança tem 2, 3 anos, já sabe lidar com o celular. Já passa a ter uma vivência muito próxima da tecnologia. E são crianças que muitas vezes primeiro aprendem a tecnologia para depois tentar aprender a vida normal, correr, passear, coisas assim, né? Porque está todo mundo nesse network contínuo, né? As pessoas não param, continuam isso direto. Próximo. Então, isso aqui é um gráfico que nós temos também, que é a média que as pessoas ficam na rede social por dia. Então, por dia, nós ficamos, em média, 135 minutos, em média, nas mídias sociais. Essas mídias sociais, vamos entender assim, o Facebook, o Snapchat, o Instagram. Então, vocês vejam, 135 minutos são mais de 2 horas, sem estar no WhatsApp. Aí é outra conta. Se nós contarmos também o WhatsApp, mais de 135 minutos que ficamos numa dessas 3 redes, nós ficamos o quê? Umas 3, 4 horas no mínimo por dia, do tempo acordado, né? Ninguém vai fazer isso dormindo. Ligados às mídias sociais. Então, a nossa vida hoje passou a ser predominantemente a vivência em torno das mídias sociais. Vejam que é um alto número que nós ficamos aqui. Próximo. Esse Robin Dunbar é um antropólogo britânico que ele faz um estudo, um estudo muito grande em comportamentos de primatas. E ele chegou à conclusão que o ser humano ele pode ter, no máximo, 150 relacionamentos. É o número máximo de relações sociais estáveis possíveis de serem cognitivamente manejados pelo cérebro humano. Esses 150 relacionamentos, você inclui aqui a sua família, o porteiro do seu prédio, o teu vizinho, as pessoas mais próximas do seu trabalho, com quem você convive. Então, ele chegou a essa conclusão que nós podemos ter, no máximo, o número de 150 relações sociais estáveis, que o nosso cérebro consegue dar conta. Mas aí vem uma mudança muito grande. Próximo. Quem está no Facebook? Quantos amigos você tem no Facebook ou no Instagram? Quantos? Facebook, conheço pessoas que têm 3 mil, 5 mil pessoas, que o máximo são 5 mil pessoas, que está conectado à rede. Quer dizer, você não tem 150, que é o máximo, você tem 5 mil. Mas eu não conheço, é tudo virtual. Sim, mas você tem. Você, de certa maneira, vai conviver com eles, um oi, alguma coisa.
curtir, não curtir. Então, veja, e tem pessoas que vivem muito em função disso, mandando mensagem, vivendo extremamente em função do Instagram, de Facebook, de WhatsApp. Quer dizer, então, você tem muito mais amigos do que a capacidade humana cognitiva pode, digamos assim, ser próxima. E aqui é um dado bem recente, agora de 2020, mostrando aqui o que acontece na internet por minuto. Só para vocês terem uma ideia, em um minuto, 60 segundos, tem 1,3 milhões de pessoas conectadas. Por exemplo, o Netflix tem 764 mil horas vistas. No Google, 4,1 milhões de pesquisas. No Instagram, 699.444. Em 60 segundos, vocês vejam que é um número muito pequeno. 59 milhões de mensagens enviadas pelo WhatsApp. Então, vocês imaginem o que o mundo vive. Vocês já imaginaram 59 milhões de mensagens em 60 segundos? No Face, 1,3 milhões logados. Quer dizer, então, o mundo está dependente extremamente da internet. Hoje, ninguém fica sem. Passou a ser realmente uma situação assim que você pode esquecer um documento, mas não quer esquecer o celular em casa. Próximo. Bom, e os adolescentes são particularmente vulneráveis ao conteúdo e estrutura das redes sociais, com, consequentemente, nova modulação cerebral. Então, desde aquela interrogação que eu coloquei, e o futuro? No futuro, nós temos que pensar que os adolescentes agora serão os pais de amanhã. E as transformações epigenéticas que eles estão tendo, como será daqui a algum tempo? Próximo. Essa doutora Susan Greenfield, que é uma neurocientista britânica, ela fez um estudo nos Estados Unidos, dizendo que mais da metade dos adolescentes entre 13 e 17 anos gastava mais de 30 horas por semana na internet. São 4 ou 5 horas por dia, não andando na praia, não dando um abraço em alguém, não sentindo... Isso aqui não era pandemia, hein? Foi antes da pandemia. Não dando um abraço em alguém, não sentindo o sol no rosto, não subindo em uma árvore, não fazendo todas as coisas que as crianças costumam fazer. As crianças que estão crescendo agora nesse ambiente de cyberespaço não vão aprender como olhar alguém nos olhos, não vão aprender a interpretar tons de voz ou a linguagem corporal. Então, vocês vejam, em 13 a 17 anos, mais de 30 horas por semana na internet, baseado naquilo que a gente viu agora há pouco, de quanto tempo as pessoas ficam. Então, são crianças que realmente que serão os pais de amanhã, como eu acabei de falar, que não estão vivendo, não tendo essa vivência de olhar nos olhos, não tendo empatia, talvez, com as pessoas, que o mundo deles é um mundo virtual, foge do mundo real, próximo. Bom, e quais são os aspectos negativos que nós temos, então, da atual mídia social? Narcisismo, né? A pessoa procura estar sempre mostrando-se de uma forma bonita, no Face, ou coisa assim. Competição, né? Pô, ele colocou também, eu quero colocar. Intolerância, puxa, não me ligaram ainda, não veio mensagem. Quer dizer, a substituição do contato face a face. A imagem corporal, né? Você sempre quer se mostrar bem, não quer se mostrar se não estiver legal. Por outro lado, a solidão, né? Você está no seu quarto, no seu escritório, conversando com o mundo, mas não tem essa interação com as pessoas. Medo de ficar de fora, né? A pior coisa para o adolescente é deixá-lo de fora do grupo, deixá-lo, vamos dizer assim, sem participar das coisas, ou não comunicarem do que está acontecendo, né? E as 3 doenças que nós já falamos, os males do século XXI, a ansiedade, a depressão e insônia. A modulação do humor, né? Que isso daqui, a pessoa muitas vezes está deprimida, baseado nisso daqui. A síndrome de abstinência, né? Do celular principalmente, puxa vida, já faz 10 minutos que eu não vi meu celular. Nossa, mas ninguém mandou a mensagem ainda. Não sai de casa, se esquecer o celular, caiu o mundo, né? Ah, eu estou sem celular, eu estou fora do mundo, da realidade do mundo. Coisa que a minha geração, por exemplo, de muitos de nós que estamos assistindo aqui, não fazia parte, né? A gente viveu muito bem, muitos anos sem nada disso. Mas hoje faz parte. Hoje todos nós temos um celular aí, se não toda hora, todo dia, mas a comunicação nossa passou a ser realmente pela mídia, pela internet de uma forma geral, né? Os conflitos que tudo isso gera, né? E muitas informações, né? Nós temos informações hoje que de uma forma muito grande. Antigamente, nós que morávamos no interior,
era pelo rádio, o jornal quando chegava atrasado, as nossas informações eram por aí. Hoje, você tem informações do que você quiser. Você tem, abriu ali noticiário, informações das mais diferentes formas, né? Próximo. Então, é isso aqui, né? Muitas vezes o adolescente quer dormir, não, ele tem que ficar, porque tem mais um, tá para chegar, mais uma mensagem no Face, mais uma mensagem no WhatsApp, sei lá, e o sono vai sendo postergado, né? Isso vai trazendo certos problemas de insônia, de mal-estar geral, de uma coisa bem grande. Próximo. Bom, do lado negro é a consciência na rede social. Ter que responder a todas as suas solicitações, responder e-mail, posts, likes, causando exaustão, insatisfação e muitas vezes vontade de se livrar da rede. Além da raiva de ver os assuntos de crime, política, corrupção, que isso está na nossa frente agora. Antes você via de vez em quando, um jornal ou outro. Agora é toda hora. A Universidade de Humboldt, na Alemanha, fez um estudo dizendo que 1 em cada 3 usuários do Facebook se sentiam mal ou insatisfeitos depois de visitar essa rede, baseado naquilo que a gente viu lá atrás, do exibicionismo, da solidão, das pessoas que postam, eu estou aqui agora tomando um café na praia, estou tomando agora eu estou passeando aqui por uma cidade importante, quer dizer, puxa, como é que ele está lá e não vai, né? Então, quer dizer, essa comparação que as pessoas fazem, achando que muitas vezes quem está na rede, quem está se mostrando, está muito feliz. Às vezes não é assim. Às vezes é uma coisa bem diferente. Próximo, por favor. E a outra consequência, né? Que é uma consequência muito séria, é a socialização, que está sendo muito esquecido, né? Porque, como eu falei há pouco, as mães hoje, que trabalham muito, e o mérito delas, as conquistas, mas um trabalho muito grande de muitas famílias afastou da convivência social. Familiar também, né? Quer dizer, as pessoas ficam muito ligadas no seu trabalho, na sua vida, que tem que dar conta, tem que vencer, porque hoje as exigências são maiores. Puxa, tem que comprar um tênis novo para o meu filho, tem que ser de marca. Puxa, saiu um novo modelo de celular, eu preciso ver isso, né? Preciso ter essas coisas todas. Então, aquilo que eu falava, conversávamos eu e o Cristão antes de começar essa aula, talvez essa pandemia trouxe algo muito importante, que foi a pessoa voltar para seus princípios básicos, né? A convivência familiar, essa consciência, vamos dizer assim, de estar junto da família, poder conviver com os filhos. Então, talvez essa pandemia trouxe isso de uma forma muito positiva, porque as pessoas realmente estavam ficando muito distantes uma da outra, vivendo de uma forma bastante egoística até, porque cada um queria defender o seu e a família, uma parte social que ficasse lá próximo. Então, é mais ou menos isso aqui, né? Isso aqui eu recebi há algum tempo, eu guardo sempre, que eu acho muito interessante, né? Então, a família foi visitar a vovó, que estava se sentindo muito sozinha, coitadinha. Mas daí vai a família, mas veja, está todo mundo no celular e a vovozinha continua sozinha. Por quê? Porque as pessoas estão muito mais preocupadas com a mídia, querer saber, do que realmente conversar com as pessoas mais de idade. E, às vezes, essa pessoa aqui está conversando com essa aqui. Quer dizer, eles estão pertinho um do outro, mas nem se falam. Trocam mensagens, quer dizer, um absurdo. É só levantar aqui, conversar pessoalmente, mas as pessoas acabam usando a mídia, no caso o celular aí, para conversar um do ladinho do outro, metros de distância um do outro. E quando, na realidade, o objetivo maior seria de conversar com a vovó, trocar uma ideia com ela, ela continua sozinha, ninguém vai dar bola para ela. Próximo. Aqui é um gráfico que eu acho muito interessante, essa fotografia, que as grandes cidades do mundo hoje já estão tendo na calçada de pedestre uma divisão. Por exemplo, de um lado, as pessoas que estão com o celular. E do outro lado, as pessoas normais ou não normais, não sei se o normal está aqui ou o normal está aqui, eu nunca sei exatamente, porque hoje é tão normal estar com o celular. Para as pessoas não se chocarem, então as pessoas que estão com o celular têm que andar nessa linha aqui. As pessoas que estão andando normalmente sem celular andam na outra faixa. Então, isso já tem muitas cidades da China e dos Estados Unidos que estão tendo realmente essa diferenciação na pista, vamos dizer assim, na calçada, entre as pessoas que estão com celular, né, que as pessoas não tropeçar em ninguém, e as pessoas que estão sem o celular.
Próximo. Isso aqui é um cara que está morrendo, mas ele tem que mandar uma mensagenzinha ainda, que ele já está no caixão ali. E isso é uma brincadeira, claro, né? Mas hoje a coisa está ficando tão séria, essa questão de estar ligado, conectado, que o sujeito não se desliga nem na hora da morte, né? Próximo. Bom, mas tem os aspectos positivos. Isso a gente tem que enaltecer mesmo, porque muitas coisas mudaram para melhor. O aspecto lúdico, o aspecto gregário, você faz a sua turma, não é? Você tem teu grupo no WhatsApp, no Face, você tem mais pessoas para conviver. Aquele que era introvertido, quando ele está escrevendo, ele torna-se extrovertido. Está pertencendo a um grupo, como eu falei. As pesquisas, né? Hoje, você tem o Google à sua mão. Eu fiz essa aula aí com a pesquisa do Google, que me ajudou muito. Quando nós éramos jovens, a gente tinha que ir no Delta, no Bars. Por 10 anos era a mesma pesquisa, não mudava nada, porque era um livro, né? Hoje, a informação que tem hoje é a informação que tem amanhã. Já não é a mesma que tem amanhã, quero dizer. Então, você está atualizado sempre. E então, essa questão, por exemplo, melhorou em muito a informação, né? Você sabe tudo. Ajudando a demanda e a oferta a se encontrarem, né? Sites de transporte, sites de namoros. Hoje, as pessoas, vamos dizer assim, que são mais tímidas, ou as pessoas, por exemplo, que não gostam de casa, tem a possibilidade. Hoje você tem Face, Tinder, Happn e tantos outros sites aí que você pode, né, aplicativo, que você pode conhecer outras pessoas e, de repente, até dar certo algum tipo de relacionamento, né? Que é justamente por isso que as pessoas se encontram. Na saúde, né, nós médicos enfrentamos muito esse problema, porque muitos pacientes vão ao Google e depois vêm até nós. Eles vêm muitas vezes sabendo, entre aspas, vamos dizer assim, mais a doença dele, se ele sabe o diagnóstico, do que muitas vezes o próprio médico. Ele já vem até com diagnóstico, terapêutica, então, quer dizer, ele sabe muito. Mas, independente dessas pessoas, hoje você tem trabalhos, saiu um trabalho recente lá, por exemplo, do Covid-19. Dali a algum tempinho aí, minutos, horas, você tem esse trabalho nas suas mãos. Quer dizer, hoje isso ajudou muito para nós médicos também, nos mantermos atualizados com tudo que está acontecendo. E o suporte emocional, né? Porque você está meio tristinho, está lá na sua casa, você passa uma mensagem, de repente um amigo, namorado, vai conversar com ele, com ela, liga com um amigo, familiar. Então, esse suporte emocional foi muito importante. E principalmente nessa época de pandemia. Foi muito positivo. Porque a única maneira que as pessoas podiam se comunicar foi através da internet, das mídias sociais. Porque como as pessoas, principalmente as mais velhas, não podiam sair de casa, então, o que elas faziam? Elas se comunicavam através do celular, Face, seja o que for. Então, quer dizer, tem um aspecto positivo, sim, porque a tendência agora é irreversível, não vai mudar mais. Próximo. Próximo. Então, agora nós estamos quase para o final. Então, para vocês pensarem, o que é, por exemplo, você vai entrar para comprar um tênis. Você fez uma pesquisa do tênis, o teu celular, teu Face, teu e-mail, porque ele fica bombardeado o tempo todo de tênis, televisão, fogão. O que você pesquisou? Aquilo parece que não sai da tua frente. Você vai ter que conviver com aquilo. Você vai no Netflix, no YouTube escolhe um filme, alguma coisa, depois verá. Se você gostou disso, vai gostar daquilo. Então, o que nós estamos hoje nessa coisa? Nós estamos muito vigiados. Esse dia eu tinha usado o Google Maps para ir no endereço que eu tinha aqui, e depois ver lá, relatório onde você esteve no mês passado. Pô, ele sabe onde eu fui em todo lugar, quer dizer, você está sempre vigiado. Você não tem mais aquela liberdade de achar que está tranquilo. Você está sempre, alguém está sabendo, ou está te seguindo virtualmente, alguma coisa assim, não é? Então, nós estamos hoje vivendo com isso, quer dizer, o bombardeamento das informações, daquilo que a gente talvez nem queira mais comprar. Você fez uma pesquisa do nada e aquilo fica um mês ali na tua frente, no teu computador, ali te incomodando. E a vigília, né? Que você está sempre ali, né? E é para pensar, nós mudamos como nos relacionamos e como nos comunicamos? Será que nós mudamos isso? Vamos predominar, como estamos agora nessa pandemia, vivendo virtualmente, como está sendo essa aula,
ao invés de ser presencialmente, como foi toda a vida? Será que a dependência, já alguém considera que a dependência da mídia hoje é uma dependência igual ao tabaco? Porque, como eu falei para vocês, ninguém que lida quase com isso sai de casa sem o celular. Se alguém saiu sem o celular, fica perdido. Parece que está faltando uma parte de si. Puxa, esqueci o celular. Aí o desespero bate, não é? Parece que não vai ter nada, mas só o fato de você estar grudado no celular, ninguém te ligou, ninguém mandou mensagem, mas você quer estar juntinho ali, não é? E a tendência é nós fazermos tudo pelo smartphone. Vocês vejam, banco, pagamentos, transferências, compras, tudo hoje está em nossas mãos. Você hoje tem tudo aqui. Antigamente você tinha que ir ao banco, tinha que fazer aquela coisa toda. Hoje você já tem uma série de facilidades que o smartphone resolve. Então, no futuro, será tudo assim também? Esse tempo que nós passamos, horas e horas, na internet, como a gente viu ali, quantas horas por dia, é um tempo de vida perdido? E uma coisa que está mudando muito, muito, estudos recentes mostram que o desejo de dirigir do adolescente aos 18 anos diminuiu. Até um passado recente, o jovem não via a hora, o adolescente fazer 18 anos para tirar uma carteira de motorista. Hoje, diminuiu muito o número de jovens interessados em ter uma carteira de motorista. Para ele, está bom como está, ele está na mídia dele, está na tribo dele, está de bom tamanho. Outra coisa para se pensar. Então, veja, e a população com longevidade maior e cada vez maior o número de idosos, o mundo digital não será uma necessidade, como está sendo agora nessa pandemia? Com certeza sim, não é? Porque, como eu acabei de falar, a questão do mundo digital é o que está nos ajudando, vamos dizer assim, que está salvando vidas, inclusive, que a pessoa tem pelo menos um contato virtual com netos, com filhos, coisa que no passado não podia ter. Se tivesse uma pandemia dessa há 40 anos atrás, com certeza o sofrimento da população seria maior. Próximo. Então, aqui é uma brincadeira também, que dos 7 pecados capitais, nós mudamos para os 7 pecados atuais. A gula é o iFood, a preguiça é o Netflix, a ira é o Twitter, a luxúria é o Tinder, a soberba é o LinkedIn, a inveja é o Facebook e a vaidade é o Instagram. Então, nós temos hoje não mais os 7 pecados capitais. Sim, 7 pecados capitais, mas atualizados para os dias de hoje, não é? Nós temos toda a nossa mídia social, nós temos uma série delas, né, que faz com que nós tenhamos os 7 pecados atuais. Então, a gente mudou só a forma de enfoque desses 7 pecados capitais, que atualizamos apenas. Continuam aí os pecados iguais, né? Próximo. Bom, esse é o último slide. Então, a pergunta que eu deixo para todos vocês, e que nós vamos tentar responder, baseado nos males do século XXI, que são aquelas 3 doenças básicas com estresse junto, né? Ansiedade, depressão e insônia, em que as pessoas estão mais precocemente, as crianças, adolescentes, sofrendo de ansiedade, de depressão. Nas redes sociais da atualidade, que é isso tudo que nós falamos, tudo que nós temos hoje com as quais nós convivemos. E do tempo que todos estão continuamente conectados. Nós estamos vivendo hoje. Qual a consequência no futuro da humanidade? Seria a epigenética. Porque, como eu falei lá no meio da aula, do passado nós sabemos as consequências das guerras, das fomes, das destruições, das violências, que refletiram na geração atual, por exemplo. Mas e daqui para frente? O que esses estados depressivos, de ansiedade, o que essas redes sociais da atualidade, essa falta de convivência social, familiar, todo mundo conectado, como vai ser no futuro a epigenética da humanidade? É uma pergunta que eu deixo para vocês responderem, e quem vai responder sobre isso, com certeza, serão os nossos descendentes, não é? É a população mais jovem, porque gostaria muito de saber, mas talvez só se numa nova encarnação eu voltar e conviver com isso. Mas nessa daqui acho que eu não vou alcançar. Próximo. Então é a dúvida que fica. E o próximo, então. Muito obrigado. Espero que tenha sido útil, que vocês gostaram, espero que tenham gostado. Eu vou ficar aberto para perguntas.
Se quiser tirar os slides agora, pode tirar, porque não tenho mais, não tem mais slide para passar. E então eu fico à disposição, vou passar para o nosso anfitrião, o Dr. Tristão, a quem eu respeito muito e tenho um carinho, um respeito muito grande por tudo que ele